Oi, pessoal, estamos em mais um episódio do Plástica Sem Medo e eu tô com uma convidada hoje que é uma especialista em pacientes pós-bariátricos, é um tema aí que a gente estava doido para apresentar para vocês. Seja bem-vinda, doutora Maria Cecília, eu quero que você se apresente aí para o pessoal te conhecer. Tá bom, muito obrigada, Suelen, pelo convite. Meu nome é Maria Cecília Fittipaldi, eu sou médica endocrinologista, sou sócia da Clínica Lucivita e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre obesidade e cirurgia bariátrica e trocar alguns temas importantes e polêmicos com a Suelen. Obrigada, viu? Nós vamos começar aí, eu quero entender, na verdade, o que te fez focar em pacientes bariátricos? Essa é uma boa pergunta, Suelen. Você sabe que muitas pessoas me fizeram essa pergunta já, e eu falo que foi o paciente bariátrico que me escolheu, né? Então, durante a residência de endocrinologia, a gente tem muito pouco contato com isso, porque parece ser muito uma questão do médico cirurgião bariátrico. O endocrinologista trata obesidade, que por si só já é uma doença extremamente complexa, mas obesidade. Depois, quando o paciente faz a cirurgia, você faz um acompanhamento dele, então, primeira coisa, né? Isso é muito pouco difundido, ou isso vem melhorando, mas ainda, né, com uma dificuldade de que o paciente precisa de um acompanhamento com um médico clínico depois da cirurgia bariátrica. E eu vim para São Paulo em 2019 e entrei em uma clínica que tinha um cirurgião que começou a me encaminhar os pacientes e perguntou: Cissa, você pode, né, atender os meus pacientes? Eu preciso de um endócrino tanto para indicar a cirurgia quanto para acompanhar. E eu falei, claro. E aí começaram a vir os pacientes e eu falo que eu me apaixonei, porque de fato a mudança na qualidade de vida desse paciente, ou dessa paciente, vou falar para você, porque 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica são mulheres. É muito gritante, é muito legal você dividir isso, você ver essa melhora. Só que aí começaram a chegar também as dúvidas, as dificuldades, as queixas que não melhoravam com o que a gente estava acostumado a prescrever. E aí quando você vai procurar, não tem curso, não tem residência para médico endocrinologista ou médico clínico que seja focado só nessa área. E aí eu comecei a fuçar, né? Então a gente vai para guideline, a gente começa a ler, né, guideline norte-americano, europeu, canadense e começa a entender e pesquisar sobre isso. É muito comum nutricionista ter curso sobre, cirurgião tem residência, você deve conhecer alguns. Sim. E você deve ter contato pela questão de cirurgia plástica ser muito indicada no pós-operatório, né? Sim. Mas assim, e aí eu comecei a procurar, a entender, a estudar, e os pacientes foram ficando bem, e eu fui continuando e sempre falando sobre isso. E aí as pessoas começaram a se reconhecer, se identificar comigo, e eu vim fazendo isso ao longo do caminho. Então, foi isso, foram os pacientes que me escolheram. Que legal, eu fico muito feliz, porque é como você falou, a gente, né, não tem muito, né, difundido uma especialidade ali para tratar esses pacientes. Você acha que hoje, com uma cirurgia bariátrica, os medicamentos, né, que todo dia surge um medicamento novo, né? Você acha que esses medicamentos, eles vão perder o espaço ou não, vice-versa? O que você me diz sobre isso? Você sabe que agora, isso é uma pergunta super frequente. Nas redes sociais, você vê falando isso, cada um coloca o seu ponto de vista. Mas quando a gente vai, de fato, né, estudar a fundo e nos congressos, vamos entender assim, acho que a medicina nunca teve tão bem nos estudos e na evolução de tratamentos da obesidade, que é uma doença extremamente complexa. Então, nós temos aí cada vez mais medicamentos vindo com tratamento ótimo, mas aí a gente precisa entender algumas coisas. São medicamentos caros, né? E a maior parte da população que tem obesidade é uma população que não consegue acesso tão fácil a um medicamento de tão alto custo. Sim. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. E outra coisa, quando a gente pensa que a obesidade é uma doença crônica, que nós não temos a cura ainda, quando a gente entende, estuda e até nos próprios congressos, o que a gente vê? A cirurgia bariátrica e esses medicamentos novos, pensando, né, em nomes comerciais aqui sem conflito de interesse nenhum, mas, né, o Ozempic, o Saxenda anteriormente, medicamentos novos que estão chegando aí, eles são aliados da cirurgia bariátrica.
Eles não são excludentes, nem opostos, nem inimigos, entende? Não é uma competição. Porque, como a gente sabe, existe o reganho de peso na cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, que a gente prefere falar, né? Uma recorrência do ganho de peso. Infelizmente, numa porcentagem, dependendo da técnica cirúrgica, em torno de 30%. Aí você vai falar, por quê? Porque o paciente não se cuida? Não, porque é uma doença crônica. Isso pode acontecer. E aí entra o medicamento, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela não é a última opção, né? Então, assim, uma doença crônica deve ser cuidada ao longo da vida. Então, os medicamentos, eles têm ganhado cada vez mais parte, mas a cirurgia de jeito nenhum, né? Continua sendo um ótimo tratamento. Sim, e uma dúvida importante, aquele paciente que já realizou a cirurgia bariátrica, ele pode tomar essas medicações para emagrecer? Porque a gente sabe que, né, você citou as recidivas, né, tem um paciente que acaba voltando um pouquinho, né, a ganho de peso, esses pacientes, eles podem voltar a tomar essas medicações? Sim, então, né, uma coisa que a gente, endocrinologista, sempre tenta conversar com o paciente, né, medicamentos que a gente, anti-obesidade, medicamentos para o tratamento de obesidade, eles podem sim ser utilizados, né, eventualmente num paciente que começa a reganhar o peso. E é muito importante pontuar isso, né? O paciente, ele precisa procurar um médico, porque ele não deve esperar ou ter vergonha do que está acontecendo, para que ele comece a ganhar peso aí, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, volta no peso inicial de antes da cirurgia, para procurar ajuda. Não. Se você começou a ver que você está tendo dificuldade, a roupa começou a ficar mais justa, porque muitas vezes os pacientes, eles têm medo de se pesar. Porque aí você percebe... Esse receio, né? Exatamente. E você tem super indicação, né, do endócrino, avaliar a indicação desses medicamentos. Quanto tem uma coisa muito importante, né? A gente tem aí a questão de super obesidade. Então, vamos entender assim, indicação da cirurgia bariátrica num paciente com IMC acima de 50, com IMC acima de 60, que realmente são pacientes aí com obesidade muito grave. Sim. Esse paciente, já existem vários estudos, né, que você está orientado a, então, faz a cirurgia... E possivelmente ele vai perder um peso importante, mas não a ponto de... E aí o que acaba fazendo? Você já inicia esses medicamentos logo no pós-operatório. Você não vai avaliar isso a longo prazo. Isso já pode ser avaliado logo ali no pós-operatório. Não é para todo mundo, lógico, mas existem algumas indicações adequadas, inclusive para aquele paciente que eventualmente não teve uma resposta esperada, vamos dizer assim, ao longo, então, nos primeiros 6 meses, ele não está com a perda de peso que se esperava, conforme a orientação da sociedade, e aí você já está orientada a iniciar esses medicamentos. Então, isso é muito importante. Nossa, que legal. Eu acho que a boa orientação, né, de um endocrinologista, principalmente como você que é especialista nesse, né, tipo de paciente, acho que vai ser bastante esclarecedor e vai dar muito mais opção, né, para esses pacientes aí poderem, né, continuar o tratamento, porque é uma doença crônica, né? Exato. A gente vê muito falar, Maria Cecília, das terapias injetáveis, nutricionais, toda essa falação, né, do tratamento injetável. O que você tem para me dizer, assim, você faz esse tipo de tratamento, você indica, como é que é? Bom, isso é um tema muito polêmico, tá? Que você trouxe, mas eu conto uma história que é muito engraçada, que eu olhava para isso de uma forma diferente há anos atrás, né? Então, muitas vezes a gente repete o que as outras pessoas falam, né? Então, a gente, é errado, é charlatanismo, é picaretagem, mas eventualmente você não estudou aquilo, né? O que é isso que é errado? Enfim. E eu, como já trato, então eu acompanho esses pacientes desde 2019, lá em torno de 2020, uma paciente minha, uma querida, que sempre acompanhou comigo, o que ela fez? Ela chegou na consulta que ela não estava tomando o que eu havia orientado. E ela me disse que estava fazendo terapia nutricional injetável. E ela colocou a seguinte frase. Não era com você. Não era comigo. E eu, assim, não achei legal, mas... né, respeito, precisava entender o que ela estava usando. Sim. E aí ela falou assim pra mim, doutora, você é tão boa e você não faz isso? Eu tô ótima. Aquilo me acendeu uma luzinha. Mesmo assim, engoli, respirei, conversamos e ok. Demorou 1 ano e meio ainda pra eu ir estudar realmente isso, pra entender, porque nesse 1 ano e meio eu fui recebendo outras pacientes pós-operatório, de cirurgia bariátrica, que a gente sabe que, né, então, por mais que existam técnicas diferentes, esse paciente vai ter uma alteração da absorção de nutrientes.
seja de menor ou maior grau, né? Então, e claro que a via oral, ela é a via de escolha, isso não tem discussão. Mas existem pacientes que têm indicação. E aí, enfim, comecei a estudar sobre isso e aí fiz muitos cursos. Confesso que tem cursos que a gente aproveita muito, cursos que aproveita um pouco menos, e aí vai estudar, né? Publicações e tudo. E existe sim, Suelen, muita indicação desses pacientes que têm aí uma alteração da absorção de nutrientes para que seja feita uma coisa ética com indicação, inclusive nos pacientes pós-bariátricos que querem fazer cirurgia plástica, porque você deve saber, melhor do que eu, que um paciente que tem ali um déficit nutricional, e não precisa ser um paciente desnutrido, né? Aquele desnutrido grave, porque eu acho que quando a gente fala a palavra desnutrido, as pessoas acham que é aquela pessoa extremamente emagrecida, com cara de doente. Não, você pode ter deficiências de minerais e vitaminas que simplesmente você está cansado, mas você não aparenta. Só que isso prejudica a cicatrização da cirurgia plástica. Total. Então, é uma coisa que eu sempre oriento para as minhas pacientes, né? Porque elas, dependendo da indicação, então elas procuram o cirurgião plástico. O cirurgião plástico sempre pede para o cirurgião bariátrico liberar, né? Então, isso é uma coisa sempre importante que eu converso com elas. Depois até quero saber o que você fala sobre isso. Mas eu sempre pontuo, ó, quando formos fazer a cirurgia plástica, eu preciso ver vocês antes, olhar todos os exames, porque eu preciso que você esteja bem nutrida, para que a recuperação seja melhor, a cicatrização seja melhor. Porque, né, uma deiscência de ponto, uma infecção, isso gera uma questão emocional também muito grave, né? Sim. Porque a pessoa procura a cirurgia plástica para associar a melhora da autoestima, os cuidados e tudo, e quando aquilo não sai na melhor forma, isso traz aí uma questão muito importante, principalmente ainda para as mulheres. Eu acho que eu opero paciente pós-bariátrico, sim, mas eu sinto que falta muito do profissional clínico, do endócrino, uma orientação especializada, né, nesses pacientes. E eles precisam entender que existem complicações que neles vão acontecer de uma forma mais rotineira, principalmente se não tiver ali aquela suplementação. Aproveitando esse gancho, a gente tem hoje soro de tudo, né? Soro do cabelo, soro da beleza, e eu queria que você falasse para mim sobre esses soros, assim, se você faz, se realmente são milagrosos, porque se for, você já pode separar na sua clínica, que eu acho que eu vou fazer alguns. Bom, eu sempre brinco, né, e o que eu vejo de postagens e tudo nas redes sociais, né, de soro da beleza, e aí os endocrinologistas contra o soro da beleza e tudo, e aí eu brinco que eu falo, eu não sei o que tem no soro da beleza. Porque se for um soro para me deixar mais bela, né, então a gente vai realmente querer todas nós utilizarmos. Eu acho que é muito importante o conhecimento sobre isso, né? Entender que quando a gente pensa, a terapia nutricional injetável, ela é muito antiga. Né? Então, pacientes que fazem terapia nutricional injetável, pensando em terapia enteral, parenteral, né, em hospital, ou mesmo fora do hospital, isso já é muito antigo. O que a gente tem que entender é que, eu sempre falo, em todas as profissões tem as pessoas que trabalham muito bem e as que não tão bem, vamos dizer assim. Sim. E isso acontece na medicina, infelizmente. Né? Então, quando o objetivo é você trazer uma melhora para a vida do paciente, essa questão dos minerais, das vitaminas, da terapia nutricional, ela vai sim trazer uma melhora, por exemplo, para o cabelo. Vamos pensar assim, uma pessoa que está desnutrida ou que está com uma deficiência, por exemplo, de ferro, né? Uma mulher que tem lá uma anemia pós-bariátrica, que menstrua bastante, ela não vai conseguir crescer o cabelo dela. Por quê? Porque precisa de ferro para crescer o cabelo. E aí, quando você indica isso com a deficiência, com a indicação correta, isso vai trazer um benefício para o cabelo, entende? A questão é muito a gente entender o que você explica, a forma como você prescreve ou o que você vende. Eu acho que essa questão do charlatanismo ou da picaretagem é a promessa. Sim. Entende? Porque não adianta, por exemplo, eu prescrever um ferro endovenoso para uma paciente bariátrica que tem muita indicação quando ela está com isso deficiente e eu não pedir para ela reduzir o fluxo menstrual. Porque senão eu vou fazer isso, não vai melhorar, porque eu tô perdendo, eu tô com aquela torneirinha aberta. Sim. E isso não vai melhorar. Mas, então, assim, existem sim muitas
muitas indicações, pensando inclusive no cabelo. Claro, eu costumo brincar com meus pacientes que eu falo assim, pensa que o organismo vai mandar os nutrientes para o que é mais importante para a gente viver. Coração bater, o cérebro funcionar. Você não precisa de cabelo para viver, embora a gente queira, né? Então, assim, se a gente não tiver toda essa suplementação adequada, e não que ela precise ser injetável, porém, se o paciente tem uma deficiência muito grave, o injetável ele vai ajudar a melhorar aquilo para que você mantenha depois a manutenção via oral. Então, sempre tem uma indicação adequada. E aqui eu falo isso até em pré e pós-operatório e pós-operatório de cirurgia plástica. Eu já tive alguns casos que me procuraram com deiscência de ponto. Então, abre o pontinho. E aí, quando você pede o exame, o paciente tá lá, ferritina de 10, hemoglobina de 10,5, ou seja, anêmica, sem fé. Não vai fechar, exatamente. Então, eu acho que quando a gente entende e o paciente tem indicação e você tem o conhecimento, aí vale a pena, entendeu? E é isso que eu tenho ensinado para as meninas na mentoria, né? Então, eu de tanto estudar isso, e eu tenho redes sociais, então eu falo isso lá, médicas endócrinos começaram a me mandar mensagem e falar, Cissa, como que você faz? Você me ensina a gente? Assunto, né? Porque isso começou, né? A quantidade de pessoas que faz cirurgia bariátrica hoje por ano é muito grande. Cresceu muito essa procura, né? Eu acho que, aproveitando, a obesidade, você trata esses pacientes, né? A obesidade é uma doença crônica, eu sempre falo muito isso para os pacientes. Você trata esses pacientes, você usa esses injetáveis, como que é feito esse tratamento, o que você preconiza? Então, na verdade, eu trato pacientes com obesidade, o tratamento clínico e a indicação do tratamento cirúrgico, que seria a bariátrica, né? Aí os pacientes falam, você faz a cirurgia? Eu falo, não, quem faz a cirurgia é o cirurgião, mas aí eu acompanho o pós-operatório também. E isso é muito individual, né, da gente avaliar um tratamento clínico ou cirúrgico, isso depende da história do paciente. Eu faço muito tratamento clínico também, e aí é importante a gente entender o significado de injetável, por exemplo, né, porque o que é a via injetável? É que não a via oral. Então, por exemplo, o próprio Ozempic, Saxenda, o novo que tá vindo, que é o Mounjaro, são medicamentos injetáveis, né? Agora, quando a gente pensa muito num injetável nutricional, que é essa questão de você suplementar vitaminas e minerais, isso não é para todo paciente, isso é só para quem tem realmente indicação e uma alteração da absorção intestinal, seja por bariátrica ou por alguma outra doença. E na cirurgia plástica, você tem tido experiência de pacientes com essa suplementação? Você conhece? Como que é? Sabe que hoje na cirurgia plástica, nós temos a cirurgia plástica funcional, né? A nossa expert aí, a doutora Cíntia, participou aqui com a gente, a doutora Cíntia Rios. E hoje a gente faz muito esse acompanhamento do paciente. Eu sempre falo para os pacientes que você vira um paciente meu antes da cirurgia, um paciente durante a cirurgia, um paciente pós a cirurgia, porque tem todo esse contexto, né? Hoje a gente quer que o resultado daquele paciente dure, né, perdure por muito tempo. Então, a gente usa muito essa plástica funcional, né, sempre dosando vitamina. Eu uso muito suplemento antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia, para que a gente faça que esse paciente diminua o máximo possível de complicações e que ele passe pelo pós-operatório de uma forma mais fácil, né, que já é um momento ali difícil. Mas eu sinto muita falta, né, a gente acaba que não tem todo o tempo do mundo, né, para fazer todo aquele acompanhamento completo. Então, a gente acaba ficando um pouquinho ali na deficiência de profissionais que possam fazer esse acompanhamento. Então, é muito difícil esse acompanhamento. Agora, com você aí, eu espero que outros profissionais, outros endocrinologistas aí comecem também a se especializarem, porque a gente tem uma incidência de procura de cirurgia bariátrica cada vez maior, né? Então, isso eu acho que é importante a gente também se atualizar. É muito importante esse efeito dessas medicações ser explicado para os pacientes, né? Então, a gente tem muito o efeito sanfona. É um tema aí que eu gosto sempre de perguntar, o paciente sempre me pergunta, porque antigamente tinha lá sibutramina, né, aquelas anfetaminas antigas que a gente hoje sabe que elas causavam o efeito sanfona. Como é que é esse efeito sanfona com esses medicamentos novos? Você trata, você indica? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Como é que funciona? Legal, isso é uma dúvida muito frequente. Inclusive,
pacientes que têm uma obesidade muitas vezes grave e têm indicação de cirurgia bariátrica, mas não se sentem seguros, e eu brinco que eu falo, ninguém faz cirurgia se não quiser, né? A pessoa precisa ali entender realmente o tratamento. E muitas vezes os pacientes não gostam do uso do medicamento por ter essa associação, né? Ah, eu tomei o remédio, eu parei o remédio, eu reganhei o peso, então a culpa é do remédio, né? O que eu tento explicar com o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos na medicina mesmo. O nosso corpo, à medida que ele desenvolveu o peso, então o paciente hoje ele tem obesidade por N fatores, vamos pensar assim, pode ter sido sedentarismo, algum medicamento, questão genética associada, ele chegou naquele peso máximo dele. O corpo entende que aquele peso é o peso dele agora correto. Então, quando você começa um emagrecimento, o corpo entende que você está perdendo a sua energia. Só que é fisiológico acumular energia e não perder. Mesmo quando você pensa em pré-história, antiguidade, é você saía para caçar. Então, quando você começa a perder peso, emagrecer, o corpo tenta e ele libera ali, né? Então, questões de vamos aumentar a fome e vamos reduzir o metabolismo para eu voltar ao peso inicial. Só que isso não acontece inicialmente, ou aquilo não é tão gritante porque você está em uso do medicamento. Esse ciclo é interrompido. Exatamente. Aí, mas então eu tenho que usar o remédio para sempre? Isso é muito discutido hoje nos congressos. Talvez. Se nós estamos falando que a obesidade é uma doença crônica, pode ser que o uso do medicamento, sim, ele seja contínuo. Mas de repente a pessoa é jovem e quer engravidar, ou eventualmente quer avaliar a suspensão do medicamento. Isso pode ser feito, mas isso deve ser feito com acompanhamento, né? Então, eu estou com a dose máxima e eu paro de tomar. Você entende que se você emagreceu em uso do medicamento, significa que ele funciona? E a hora que você tira e você reganhou o peso, a culpa não é do remédio. É o nosso corpo que está funcionando dessa forma. E aí, o acompanhamento clínico, a manutenção do peso, ela faz parte do tratamento, né? Então, você ter esse acompanhamento e criando estratégias, sejam nutricionais, seja de atividade física, seja de hábitos e muitas vezes até de medicamentos para que você mantenha o peso perdido. Então, quando os pacientes me questionam, nossa, mas remédio faz mal? Eu tento entender, o paciente tem indicação? Primeira coisa, tem. Aí eu tento explicar para ele o benefício que o medicamento pode trazer comparando com os riscos que a obesidade traz naquele momento, não estando controlada ou isso. Então, não é o remédio que causa o efeito sanfona. É o nosso corpo que tende a voltar àquele maior peso, entendeu? O corpo, ele tá habituado, né? Ele tá meio acostumado ali. E hoje, os pacientes, eles são... a gente brinca que hoje tem muita informação na internet, né? Tá cheio de informação, então o paciente ouve você falou aí do charlatanismo, é uma coisa importante. E o que o mundo hoje está falando em relação à obesidade? Assim, quais são as principais queixas? O que tem de mais novo? O que você orienta? Legal. Quando a gente pensa, né, em obesidade, e a gente vai entender a questão da fome, a questão do apetite, a gente sabe que isso está muito ligado à parte hormonal. A gente sabe que tem, então, né, aqui nomes mais leigos, a fome fisiológica. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, é aquela fome que dói? Você está sentindo dor? Fome dói. Mas existe também o que a gente chama de fome emocional, né, que é o alimento que traz aquela sensação de conforto, de prazer, e muito do que eu tenho tido dos pacientes, das queixas dos pacientes, né? Então, a gente está no meio de um tratamento, a gente está usando medicamento, ou mesmo após a cirurgia bariátrica. Falei, o mundo hoje sofre de ansiedade, né? Então, toda essa questão emocional, porque é isso. Então, a gente tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que trabalhar, daí tem gente que então não tem filho, precisa ter filho, aí quem teve filho tá... São muitas cobranças e muita pressão de todos os lados, de trabalho, de tudo. Então, claro, todo mundo tem problema, mas isso tem ficado tão evidente e tão grande que o que eu mais percebo hoje é a fome emocional, né, essa dificuldade de controlar essa fome emocional tem ficado, assim, insustentável. Então, muitos medicamentos também têm surgido em torno disso. Não só o tratamento da ansiedade em si, mas avaliado esses medicamentos
na fome emocional. Então, transtorno de compulsão alimentar, né? Aquela fome, é muito a questão da mulher com o doce. E isso, muito associado, né, à questão da obesidade. Então, o que eu mais vejo hoje são pessoas que não conseguem controlar por uma ansiedade associada. E aí a gente tem E que... você tem algum profissional psiquiátrico junto da sua equipe? Porque eu acho que isso é tão importante hoje, né? Com certeza. Porque é uma doença crônica que também tem uma relação emocional importante. É como você falou, se a gente pegar a maioria dos pacientes hoje, 80% tem a fome emocional, né? Está passando ali por várias coisas e a gente brinca que desconta na comida. Você tem um psiquiatra na sua equipe que faz todo esse acompanhamento? Com certeza. A gente tem uma psicóloga, pensando na bariátrica, então tem a equipe com a psicóloga, mas eu tenho psiquiatras, né? E na verdade tem um psiquiatra que eu acompanho muitos pacientes em conjunto, então é assim, se eu identifico alguma coisa e essa pessoa ainda não faz um acompanhamento, aí eu tento abordar, entender como que é, porque é isso, né? Existe a parte do preconceito também, né? Então, muitas vezes essa pessoa que tem obesidade, ela já sofre preconceito pela obesidade. E aí, quando você fala em relação ao psiquiatra, muitas vezes isso também não é recebido de uma forma tão boa, né? E aí eu sempre brinco, eu falo, mas eu tenho meu psiquiatra, eu acompanho, né? E é verdade isso. Então, para tentar trazer isso numa normalidade de que a gente precisa cuidar da saúde mental também. Então, sem dúvida alguma, se o paciente ainda não acompanha, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, eu tento abordar para que isso tenha continuidade, o paciente com certeza vai sair ganhando. Olha, eu vou finalizar o nosso bate-papo com mais uma polêmica. Eu acho que é importante as polêmicas hoje, né? A internet está tão difundida, vamos aproveitar. Hoje, eu acho que estão banalizando a obesidade, né? A gente vê, né, eu não vou citar nomes, mas acho que todo mundo conhece, a gente vê aí muitas modelos, a gente vê muito paciente banalizando a obesidade. Ah, eu me aceito, é assim mesmo. E não é assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento, né, da aceitação da obesidade, como se fosse uma coisa normal, não fosse uma doença. Exatamente. Tem um movimento, né, que se chama Positive Body. Esse movimento, ele foi um movimento criado para a aceitação do próprio corpo. Mas isso não só relacionado à obesidade, é isso relacionado a uma cicatriz, a uma outra questão, e sim, também relacionado a você estar acima do peso ou você não ter o corpo que se preconiza pelas redes sociais ou pela sociedade, enfim, para que as pessoas possam se sentir melhor. Mas como hoje tudo gera essa questão de curtidas, de likes e possivelmente de marketing e dinheiro, né, que a gente sabe, algumas pessoas utilizam disso e que têm obesidade para chamar a atenção no sentido de, né, eu sofro preconceito, não deveria porque eu tenho obesidade e está tudo bem, né? A gente sabe mesmo de pessoas aí que trazem isso de uma forma extremamente agressiva e cruel, né? Porque é muito triste você ter obesidade e você não querer se cuidar, né? O autocuidado e falar assim, um tratamento de obesidade, na minha interpretação como endocrinologista, que eu trato isso todos os dias e é o que eu tento trazer para as minhas pacientes, não é você ficar magra, é você ficar saudável, né? E muitas vezes você não vai chegar naquele peso ideal, porque não existe peso ideal. Entende? E eu sempre tento trazer isso, seja no tratamento clínico ou no pós-operatório da bariátrica, porque fica aquela ansiedade do eu quero chegar nos 50 quilos, mas quando você pesou 50 quilos? Quando eu tinha 12 anos. Então não faz sentido uma pessoa de 50 voltar a pesar o peso que pesava com 12 anos. E eu tento trazer isso com uma naturalidade para que não fique essa pressão. Mas essa questão do movimento em si, o movimento, né, body positive, ele é muito legal da questão da aceitação. Mas é que aí algumas pessoas confundem e trazem dessa forma para defender a obesidade e não faz o menor sentido, porque você vai defender ter uma doença e não tratá-la? Sim. Né? Então, aí as pessoas começam a se confundir e o problema é que muitas pessoas leigas não têm esse conhecimento. Então, elas podem ser influenciadas de uma forma extremamente negativa. Sim. E isso é muito ruim, né? Então, realmente, tem ficado, assim, cada vez mais difícil, né? A internet a internet traz inúmeras coisas boas pra gente. O fato de estarmos aqui hoje, de poder levar informação de qualidade, né? Então,
onde a gente estudou, o que a gente faz, onde estão as coisas, mas infelizmente também tem essa questão de que cada um fala o que quer. E não necessariamente são coisas que vão trazer benefício para outras pessoas. Então, difícil. Eu queria te agradecer por participar aqui com a gente no Plástica Sem Medo. Eu acho que foi bem esclarecedor. São assuntos polêmicos, mas são assuntos necessários a gente abordar. Eu acho que é importante, né, a gente poder falar abertamente sobre obesidade, falar abertamente sobre cirurgia bariátrica, sobre os tratamentos injetáveis, né, que banalizam tanto isso, né, não imaginam que por trás tem tanto estudo, né. Eu queria que você deixasse aí um recado, falasse principalmente da sua mentoria, deixasse sua rede social, a rede social da sua clínica, para que todo mundo possa ter esse acesso aí, porque eu sei que você tem informações valiosas lá e cada vez mais difunda informações verdadeiras. Então tá bom. Bom, eu queria agradecer o convite. É muito importante que toda pessoa que tem obesidade ou que fez ou vai fazer a cirurgia bariátrica entenda que a obesidade é uma doença e que não tem que ter vergonha disso. Você deve ter um profissional para te acompanhar, uma equipe para te acompanhar, para que o seu tratamento faça sentido na sua vida e tenha um bom resultado, né? Então, meu Instagram, né, é DRA-M-Cecília-Fittipaldi, então lá eu trago muitos assuntos sobre cirurgia bariátrica, sobre o tratamento de obesidade, e eu tenho uma mentoria, que é a mentoria Body Mastery, que eu fiz para médicos, para ensinar eles a dominarem, a entenderem esse manejo clínico do paciente bariátrico que está tão em falta no Brasil, né? Então, fica a minha rede social, né, a Clínica Lucivita, que é onde eu atendo os meus pacientes com a minha sócia, que é nutricionista, e nós fazemos programas de tratamento para esses pacientes, tanto desde o pré-operatório até o pós-operatório, para que ele tenha um suporte adequado. Obrigada, Sueli. De nada. Pessoal, a gente encerra aqui mais um episódio do Plástica Sem Medo. Continue nos acompanhando.